E agora vamos Então, falar da União Soviética? Da União Soviética, vamos lá. Qual que é o lance que você... Cara, é o seguinte, a União Soviética, quando começou a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos começaram a medir força, né? Veio corrida armamentista, corrida aeroespacial, uma porrada de corridas aí, e basicamente os dois países queriam mostrar que um era superior ao outro. Guerra Fria foi isso. Por que chamava Guerra Fria? Porque estava na iminência de acontecer alguma coisa de fato, mas não acontecia. Então ela era uma Guerra Fria, porque ficava todo mundo assim, meu, e aí? Será que alguém vai jogar uma bomba atômica na cabeça do outro aí em algum momento? Era uma guerra de tensão. Mas guerrear alguma coisa de fato nunca aconteceu, né? Entre esses dois países. Tiveram conflitos em outros lugares, tal, mas enfim. Então, os Estados Unidos faziam um determinado avião, os soviéticos iam lá e faziam um avião para ser melhor. Aí os soviéticos faziam um avião, os Estados Unidos iam lá, faziam... E ficava nessa, né? Só que... Espionagem pra caramba, né? De pegar muita espionagem, muito avião sobrevoando. Engenharia reversa, né? Demais, demais. Teve inclusive um caso de engenharia reversa na China, de um suposto Boeing 707 que caiu na China. Os chineses foram lá, pegaram e construíram um avião igualzinho, só que construíram acho que 3, não deu certo. Né? Porque engenharia reversa na aviação não é tão simples assim, né? Mas o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos capitalista e os soviéticos socialista. Capitalista tem que ter o lucro ali no final da conta. Ou seja, você vai fazer esse negócio, esse troço tem que vender. Esse troço tem que dar certo. Se não der certo, cara, vamos perder dinheiro. Não vai dar certo. Socialista não tem tanto essa cabeça. Socialista é assim, faz. Vai com o dinheiro do Estado, faz, tem que fazer. Não deu certo? Larga lá, vamos para outro. Né? Basicamente essa é a diferença. Não é nem questão de ideologia política, é questão de como era na época mesmo. E os soviéticos, eles faziam muita coisa para mostrar que eles eram capazes de fazer. Então, eles inventaram máquinas que, se você olhar aquilo, você fala, cara, não tem como esse troço dar certo. Né? Tem um negócio chamado ecranoplano, já ouviu falar? Não. Ecranoplano é um avião que não voa exatamente. Ele voa a 1,5 metro da água, aproveitando um negócio chamado efeito solo. Ou seja, quando o objeto está se deslocando, esse objeto está deslocando uma massa de ar. Né? Essa massa de ar, quando ela bate no solo, ela volta e cria um colchão de ar entre o objeto voando e o solo. Né? Então, o ecranoplano voava aproveitando isso, porque ele não tinha asa suficiente para voar mais alto e ele era muito grande, muito pesado. Então, era um avião ecranoplano para fazer, bombardear submarino, essas coisas, né? É um troço completamente bizarro que eles fizeram. Então tinha muito disso. Faz o avião, maior avião, faz o primeiro jato, faz o avião nuclear, faz o avião não sei o quê. E muitos desses aviões acabavam não dando certo. Muito por questão comercial também. Porque o que acontecia? Os soviéticos, eles atendiam aquele lado oriental. Então atendiam países aliados, atendia a China, por exemplo, atendia outros lugares lá. Os Estados Unidos tinha a sua autossuficiência, atendia a Europa, por exemplo, então vendia muitos aviões e tinha uma quantidade muito maior. Os soviéticos já não vendia tanto avião assim, não vende até hoje, a Rússia no caso, né? A quantidade de aviões comercializados pelos russos é menor do que um americano, do que um europeu, por exemplo. Né? Então muitos aviões acabavam não dando em nada, acabavam comercialmente não dando em nada. Por exemplo, o Concorde, avião supersônico. Francês e britânico. É um consórcio entre os dois. E a Aeroespaciale da França e a... Eu não lembro, não sei se é a BAC do Reino Unido, mas enfim. Só que eles fizeram esse avião com o objetivo de transportar pessoas numa velocidade supersônica. Os soviéticos não. Os soviéticos fizeram o primeiro avião supersônico a voar, na verdade, foi o dos soviéticos, não foi o Concorde. Só que foi uma cópia do Concorde, porque os soviéticos souberam que eles estavam fazendo aquilo, enviaram vários espiões para as fábricas britânicas e francesas, pegaram tudo quanto é documento que tinham, lançaram alguns meses antes o avião e voaram primeiro. Só que o avião era tão ruim que caiu 3, né? E os engenheiros, esse é o Tupolev Tu-144, e os engenheiros da Tupolev precisavam voar junto com esse avião para fazer as manutenções entre voos para garantir que estava tudo certo. Durante o voo? Não, entre voo. O avião pousava, já os engenheiros já estavam lá para ver se estava tudo ok. Só que é o seguinte, o território soviético era absurdamente grande.
Então você precisava de um avião com autonomia para cruzar isso. Só que o avião não tinha essa autonomia, nem voando supersônico. Então o avião não servia para nada. Eles no fim restringiram o avião a fazer um voo entre a capital do Cazaquistão e Moscou, só uma vez por semana, porque eles tinham medo de fazer mais, o avião podia cair. E com os engenheiros da Tupolev a bordo para garantir que o negócio ia dar... Conclusão, durou 1 ano. Né? O Concorde durou 30 anos, né? E outra, umas coisas feias que eles fazem, né? Sim. Tipo o Lada. Lembra do Lada desse carro? Eu acho sensacional, Porque, cara, eles vão fazer um carro que só é forte e anda. Não tem essa concorrência de várias marcas para ver qual é o carro mais bonito, qual é o carro com mais conforto. Os caras falam, velho, tem banco, não tem muito direção. Essa de ter concorrência. Você pega lá, tem vários fabricantes de avião na União Soviética naquela época. É Tupolev, é Antonov, é Yakovlev, cara, enfim, tem uma porrada. Mas não era exatamente concorrente, era tudo do governo. É, tudo do governo. Né? Então vão construindo, tem a Ilyushin faz o avião X para determinado objetivo, e assim vai. É claro que tiveram aviões que deram muito certo na União Soviética. Né? Claro, depois de errar pra caramba, os caras acertam alguma mas eles coisa. tinham mais, parece que eles tinham mais margem pra errar. Faz aí, vê se dá. Se não dá, encosta, vai pra outro. E vai fazendo, porque o objetivo é mostrar que nós somos melhores que os Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos existia também. Claro. Colocar o homem na Lua foi exatamente isso. Mostrar para os soviéticos que agora nós estamos... Ah, beleza, vocês mandaram o primeiro satélite, o Sputnik. Vocês mandaram o primeiro cara, o Yuri Gagarin. O cachorro antes? O cachorro antes, né? A Lassie, né? Não. A Laika. A Laika. Então agora a gente vai pra Lua, que é até a fala do John Kennedy, né? JFK, nós escolhemos ir pra Lua. No início dos anos 60, acho que foi em 61 que ele falou isso. A gente vai porque a gente pode, alguma coisa assim, e né? nós escolhemos ir pra Lua. Então, cara, porque aí fala, pô, né, os conspiracionistas adoram falar, porque nunca foi pra Lua, que isso aí é mentira, cara. Foi feito no estúdio. Cara, se fosse mentira, os soviéticos seriam os primeiros a desmascarar os americanos naquela época. Tava no auge da Guerra Fria. 1969, cara. Devia ter espião pra caramba. Pô, cara, devia ter até satélite vendo o negócio decolar e indo pra Lua. Então, se realmente não tivesse acontecido, os soviéticos teriam trazido isso à tona, porque era interessante pros soviéticos desmascarar os americanos. Os americanos colocaram o primeiro homem no espaço também pra mostrar pros soviéticos. Que foi o programa Mercury lá, que inclusive tá tendo agora a série no Disney Plus, bem legal a série. Assim, cara, a discussão o tempo inteiro. Os soviéticos estão indo na frente, cara, os caras estão ganhando da gente. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí veio a história da Lua. Eu falar, por que não voltaram pra Lua? Mas voltaram 6 vezes. Pra você entender o que era a Guerra Fria, é a mesma coisa que a gente tem com os argentinos, futebol. Só que os caras tinham com tecnologia. Os caras tinham bomba atômica. Com bomba atômica. A gente não, tá? É Messi ou Pelé? Os caras não, tava em outro lance. Exatamente. Cara. Então falar, não, porque foram uma vez, isso foi uma grande fraude. Não, eles foram 6 vezes. O programa começou antes da Apollo 11, algumas sondas orbitaram a Lua antes da Apollo 11 pousar lá. Depois a Apollo 12 pousou. Na Apollo 13, até no filme Apollo 13 dá pra ver isso, os americanos já não estavam nem aí pro programa espacial. Porque já tinha conseguido o que eles queriam. Cara, não servia pra nada, não tinha nada na Lua pra eles explorarem naquela época. Então a população, porque muito era propaganda, os americanos sabem fazer propaganda. Não, todo o povo, nós fomos o primeiro, somos os maiores e tal. Então pra população, tá bom, já foi 2 vezes, pra que ir de novo? Só que aconteceu, a Apollo 13 deu pau lá, né? Os caras quase morreram. Aí reacendeu a vontade do povo americano de ver aquele negócio. Pô, legal, aí o pessoal, então vamos continuar. Foi a 14, foi a 15, foi a 16, foi a 17 e eles fizeram o foguete, o Saturn V da 18. Só que a 18 não foi, o foguete está exposto lá no Cabo Canaveral, no museu. Mas eles foram 6 vezes para a Lua, entre 69 e 70, não sei se foi 76, mas nessa época aí.